E aí, galera, tudo bem com vocês? Não sei. Boa noite. Então, galera, hoje eu vou falar sobre mais uma das raças de estelares do nosso universo, tá? E hoje eu vou falar sobre a raça dos seres lunares, dos seres da Lua, né? Uma história meio triste, talvez uma das grandes histórias tristes do nosso universo aí, é essa raça dos seres lunares, dos Luntes, tá? Que são o nome deles. E eu convido você então a nos acompanhar no vídeo de hoje para assistir sobre os Luntes. Vamos pro vídeo? Solta a vinheta. Pois é, gente. Então hoje a gente vai falar aí sobre os seres lunares, os Luntes, tá? Conhecidos pelos seres aí como os Luntes. A raça dos Luntes é uma raça... Gente, como é que eu vou explicar? Eles são fofinhos. Vou levar você pra casa e trancar você numa gaiola e você nunca mais vai sair de lá, a não ser pra eu te fazer carinho, te beijar, te amar e te apertar. Não vai ser divertido. Sabe? São seres, é claro que são seres, tá? Como várias outras raças extras que existem por aí. Mas a raça dos Luntes, ela tá talvez ali dentro do grupo de seres que ele não tem um aspecto humanoide, né? Eles não têm esse aspecto humanoide. Quer dizer, na verdade eles têm um aspecto humanoide, mas eles não têm o aspecto de aparência humana, né? Lembrando pra gente talvez muito mais algum tipo de bichinho ou algum filhotinho, sabe? Então, eles não crescem muito para começar. Acredito que o Lunte mais alto existente nos dias de hoje, ele tenha menos de 1 metro de altura, tá? Então eles são pequenininhos, já começa por aí. Eles estão entre as raças de seres do nosso universo, possuidores de corpo tridimensional como o nosso, então eles são tão materiais como nós, tá? Poxa, Perry, então isso significa que esses seres da Lua possuem corpo físico igual a gente? Sim, eles possuem um corpo físico igual a gente. Na verdade, até mais frágil do que o nosso, tá? O corpo físico de um Lunte é muito sensível, eles não têm pele, aliás, eles não têm pele, não, eles têm pele. Eles não têm pelo corpo, inclusive é uma das características muito digamos assim, peculiares da raça dos Luntes. Eles não possuem pelos algum no corpo, tá? Isso envolve cabelo, sobrancelha, todo qualquer tipo de pelo existente no corpo não é algo que exista, por exemplo, no corpo dos Luntes, tá? Como tem no nosso. Os Luntes, eles parecem basicamente uma mistura de uma geleinha, sabe? Eles parecem uma gelequinha com uma aparência também parecida meio com uma salamandra lunar, vamos dizer assim. Eu acho que é a forma mais comum e famosa pelo qual eles ficaram conhecidos e até apelidados dessa maneira por muitas outras raças de seres, como salamandras lunares, porque eles têm cauda, eles têm os pezinhos muito pequenininhos, lembra até os pezinhos do ET, do filme do ET. O pescoço deles é também alongado e comprido, né? Igual também no filme do ET. A cabeça deles é muito pequenininha, então, tipo, ela segue o tamanho do pescoço e quase não visto separação entre pescoço e cabeça. Eles têm uma pele acinzentada, de cor acinzentada, mas mais para branco, tá? Mais próximo do que seria aquela cor que a gente chama de branco gelo por aqui, que é um branco mais indo para o acinzentado, mas não chega ainda a ser o tom do cinza.
E a raça dos Luntes está em extinção. Não tem graça, cara. Não tem graça. Pois é. Como eu estava dizendo, é uma história meio triste, tá, gente? A história sobre os Luntes é talvez a história mais triste do nosso universo de Nebadon. Porque os Luntes, eles estão entre os grupos dos seres do nosso universo mais sensíveis, tá? Energeticamente falando. Eles são seres que, energeticamente falando, são capazes de se conectar com outras raças com muita facilidade, passando inclusive a aprender o dialeto dessa outra raça com mais facilidade, a assimilar seus conhecimentos e também a assimilar as suas emoções com mais facilidade. Então, ou seja, os Luntes, eles têm uma facilidade muito grande para se harmonizarem com outras raças. O problema é que nem todas as raças do universo são harmônicas, e sabemos que existem algumas raças bem hostis no universo, tá? E há alguns anos atrás, durante a Primeira Guerra Galáctica, que a gente já falou sobre um pouco sobre isso aqui, que foi a guerra ocasionada ali pela raça dos reptilianos e dos draconianos. Os reptilianos que estão ali sob o comando do príncipe reptiliano, que é o Marduk, acabaram chegando aqui ao nosso universo e chegaram até a Terra. O que não sabe-se, né, ou pelo menos a grande maioria das pessoas não sabem, é que antes dessa chegada dos reptilianos à Terra, eles vieram e fizeram uma base de operações dele na Lua. Pois é. E aí imaginem, vocês, os Luntes, que eram uma raça extremamente pacífica e uma raça sensível, como eu havia dito, que tem a capacidade de se harmonizar energeticamente com outras raças, terem como visitantes em sua morada, em sua esfera planetária, justamente os reptilianos, né? Seres basicamente desprovidos de sentimentos positivos, com uma vocação totalmente de configuração egoística, que era o que motivava o príncipe reptiliano Marduk. Não foi legal, sabe? Além disso, os reptilianos são tipo o dobro, o triplo do tamanho dos Luntes, né? Fazendo com que os Luntes fossem rapidamente escravizados, né? E por conta disso, usando-os de formas variadas, tá? Inclusive até em alguns momentos alimentando-se deles, pois os reptilianos são carnívoros e eles comem outras raças de seres cujo qual, né, eles possam se alimentar delas. Então assim, ainda tem essa também. A raça dos Luntes foi rapidamente dominada. Os reptilianos criaram cidades, então existem cidades no chamado lado oculto da Lua, né? Aonde seria esse lado negro da Lua, inclusive cidades essas cujo qual em algumas fotos de satélites lá dos anos 80 já foram visualizadas e o pessoal não sabe dizer o que é. Então, na verdade, não passa nada mais, nada menos do que as cidades reptilianas que foram construídas naquela época. A civilização dos Luntes era uma civilização extremamente pacífica, tá? Eles eram pacíficos ao ponto, tá, gente, de viverem em harmonia com o seu próprio local de existência, que era a Lua. Então, por esse motivo, eles visavam não agredir a superfície lunar mais do que o que ela já era agredida. Pois a gente sabe que a Lua ela não possui uma gravidade muito própria. A gravidade da Lua é quase nula. E o que faz com que, desta maneira, vamos dizer assim, ela acabe sendo alvo
de constantes impactos de meteoros, meteoritos e corpos celestes existentes pelo universo. Né? Existem crateras na Lua gigantescas por conta desses choques que foram causados. E por conta disso, os Luntes então decidiram viver nessas frestas, tá? Nessas crateras, vamos dizer assim. Essas frestas, essas cavernas abertas que foram levadas para mais adentro do centro da Lua, é onde os Luntes acabaram criando a civilização deles, fazendo então basicamente uma cidade intraterrena. E o que acontece é que essa subjugação que os reptilianos causaram à raça dos Luntes acabou fazendo com que eles fossem os primeiros seres do universo sem ser a raça dos homens, que acabassem desenvolvendo sentimentos depressivos, sabe? Então, assim, é extremamente estranho para mim falar isso, porque quando eu falo sobre os seres, eu vejo os seres como seres basicamente com um controle total e completo de suas emoções, de seus corpos emocionais, ao ponto de muitas vezes serem vistos como seres sem emoção, né? O que pra gente é algo muito peculiar e comum para nós de pensarmos deles nessa maneira e de visualizarmos esses seres dessa mesma maneira. E os Luntes não, os Luntes eram seres cujo qual eles basicamente eram sensíveis ao ponto de desenvolverem emoções muito próximas, na verdade, das emoções humanas, talvez os mais próximos de nós, sabe? E foi uma raça que acabou sofrendo de uma depressão tão grande que mesmo depois da saída dos reptilianos do planeta, né, e eles acabaram vindo para a Terra, aquilo mexeu com o psicológico dos Luntes de tal forma que eles simplesmente foram entristecendo-se de uma maneira a entrarem num processo depressivo tão profundo que simplesmente decidiram deixar de transmutar e decidiram morrer, porque não queriam conviver mais num universo onde existisse uma realidade tão densa e tão contrária aos ideais divinos. E a vontade de chorar é inevitável. É até uma coisa meio difícil de falar, porque é muito triste imaginar que uma raça praticamente quase que inteira foi se desfacelando aos poucos por conta de sentirem a emoção da maneira como eles sentiram e não quererem coexistir mais num universo onde esses tipos de realidades existissem, sabe? É muito triste imaginar essa história. Poxa, Pierre, então você quer dizer que a Lua hoje tem seres ainda vivendo lá, mas são poucos? Não! Não tem, tá, gente? Dentro do processo depressivo que eles desenvolveram, os seres da grande inteligência galáctica, né, da Federação e também da Confederação Intergaláctica, entenderam que se deixassem esses seres lá, essa raça seria realmente totalmente extinta. Então eles foram retirados de lá a pedido da Federação, na verdade a pedido direto do Arcanjo Gabriel, está? E eles foram levados para Metária, que é a nave do Astar Cheran, a nave central da Confederação, onde lá eles estão até hoje criando uma maneira de tentarem curar esse emocional desses seres que ficou abalado. E o que era uma raça de aproximadamente 170 mil seres, hoje se resumem a 3. Existem apenas 3 Luntes vivos no nosso universo e, na verdade, no grande universo. E mesmo esses que existem e que estão vivos, que estão dentro da nave da Confederação, ainda sofrem do mesmo mal, ainda não recuperaram a sua capacidade de transmutação, sendo
obrigado, assim, os seres da Confederação Intergaláctica a criarem um ambiente, vamos dizer assim, quase como um viveiro sustentável, capaz de ancorar aqueles seres ali e de dar sustentação vital para eles. Então, ou seja, o local onde eles vivem é um local totalmente fechado, hermeticamente fechado, aonde lá eles têm suporte vital para poder a vida deles não se extinguir, porque dependendo deles mesmos, eles já teriam extinto a sua própria existência, já teriam extinto a sua própria vida, e não teríamos mais essa raça de seres no universo. Eu vou ver se eu acho uma imagem dos Luntes para deixar aqui para vocês. Eu tinha uma imagem há tempos atrás que eu encontrei na internet por acaso de um Lunte perdido que acabou vindo parar no planeta Terra por algum motivo, tá? Eu não me lembro agora exatamente, são tantas coisas para lembrar também que eu não me lembro exatamente agora o motivo, mas eu lembro que na época o Arcanjo Gabriel, ele havia me reportado o porquê, e ele acabou sendo encontrado por pessoas, na verdade por crianças e tal, e essas crianças não sabiam o que aquele ser era, ficaram com medo e acabaram matando ele, apedrejando e a pauladas, e acabaram matando esse ser. Então, ou seja, hoje ficaram apenas 3, porque esse, que seria o quarto, acabou sendo morto aqui na Terra. Então, ou seja, é uma raça quase que sem sorte, né? Porque se a gente for falar assim, porque tipo, os caras estão tentando se matar e o outro que acabou vindo parar aqui, por acaso, não estava tentando se matar, mas estava ali e tal, tentando encontrar, sei lá, sentido para a existência dele, e acaba encontrando um monte de desavisado que não sabe como lidar com o ser e vai lá e matam ele, sabe? É bem revoltante e triste ao mesmo tempo pensar em tudo isso, tá? Os Luntes, eles tinham como função básica no universo, antes de todo o ocorrido, né? Antes de toda a situação que ocorreu no universo, eles tinham como função básica dar, digamos, suporte técnico para outros seres. Eles são cientistas natos, assim como os Greys de Orion. Eles têm um intelecto extremamente elevado, tá, gente? São capazes de montar um maquinário extremamente avançado do zero, sei lá, usando chapinhas de garrafa, sabe? Eles são muito habilidosos e basicamente a função deles era essa, sabe? Eles davam suporte a outros seres, ajudavam com suporte tecnológico e tal, quase como um centro de integração da eletrônica galáctica, vamos dizer assim, nos seus tempos áureos lá atrás. E hoje, basicamente, tudo que eles fazem é lutar dia após dia para tentar manter ali a sua sobrevivência. É triste, mas é a realidade. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, se você chegou até aqui, né, eu peço para você deixar o seu likezinho no vídeo. Isso ajuda bastante a gente a crescer. E se você puder também, compartilhe o vídeo nas nossas redes sociais, nas suas redes sociais, aliás. Ai,
Que burro, dá 0 pra ele. Né, os nossos vídeos nas suas redes sociais, porque isso vai fazer com que divulgue cada vez mais essas informações, que é justamente o intuito que a gente tem aqui nesse canal, levando para o maior número possível de pessoas a informação adiante, tá bom? Tá bom. Hoje é um vídeo meio triste, é mais curtinho, mas é mais para falar sobre essa raça. Como a gente tem aí 144 mil raças, eu me propus a falar sobre cada uma delas. E a raça dos Luntes, ela não está totalmente extinta, ela ainda existe. Eu achei que seria bom falar deles, né, em algum momento, então aproveitei e decidi falar hoje sobre eles, né? Me digam depois nos comentários aí o que vocês acham, né? O que vocês acham sobre essa raça dos Luntes, sobre esse problema, essa problemática do lado emocional que eles acabaram tendo, que é uma coisa muito comum para nós humanos, né? Próximo de nós, né? E o que você acha que poderia ser feito, né? O que vocês acham que os seres, as grandes inteligências galácticas poderiam fazer ali para tentar curar de uma vez por todas esse emocional abalado desses seres e poder aí fazer com que eles continuem vivendo no nosso universo, né? Não sei. E que eu acho que, como eu disse, é uma coisa que é tão meio complicada de se resolver, que até mesmo depois de tantos anos as inteligências galácticas aí do nosso universo trabalhando em cima disso não chegaram a uma solução. Quem sabe nós, seres humanos aqui, que somos tão providos de emoções, possamos dar uma luz nesse caso também, não é verdade? Assume esse BO. Bom, gente, uma boa noite para vocês, um bom final de quarta-feira para todos, né? Um bom restinho de semana. E não esqueçam, tá? No sábado agora, dia 17, para quem segue a gente lá no Instagram já tá sabendo, a gente vai ter uma formação com o Arcanjo Gabriel, com o tema Tempo Vibracional, o que é e como ele afeta você e a sua vida. Ficou curioso? Gostaria de saber mais? Eu vou deixar no primeiro link fixado aqui, tá? O WhatsApp, onde você vai poder entrar em contato, né? E saber mais informações, inclusive como participar. Beleza? Um abraço a todos, então, uma boa noite e fiquem na luz. Até a próxima.